Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e a tecnologia digital. Aqui é a professora Carmen de Souza Santos Moraes, professora de História, e aí a gente vai falar um pouquinho desse momento que ocorreu, né, na nossa história, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dessa fase que é a Revolução Industrial. Então nós temos aí a tecnologia digital, que é fruto da Revolução Industrial. Então, com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. A Revolução Industrial ela nasceu na Inglaterra, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Então, são muitos séculos de história. E vale a pena a gente rever algumas coisas. É claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, né, nesse momento, mas a gente vai conseguir rever algumas situações. E aí nós temos um marco muito importante na produção das vestimentas, né, na produção do transporte, na produção das telecomunicações, até a gente chegar no que nós temos hoje de tecnologia de ponta, né, vamos dizer assim, que é a comunicação em tempo real, utilizando a internet. Então, assim, olha só o quanto que evoluiu o sistema de comunicação. Então, nós temos aí o transporte que auxilia, né, muito na comunicação entre as pessoas, mas a telefonia, ela teve, assim, um avanço muito grande. E isso a gente vai conseguir observar nos nossos estudos. Então, olha só, essas indústrias, né, que surgem, essas fábricas que aparecem lá no finalzinho do século XVIII, no início do século XIX. Então, muda-se o sistema de produção. Essa produção ela começa a ser feita em série, né, e se muda o sistema de produção, automaticamente vai mudar a característica desse trabalhador, que ele passa a ser assalariado. E aí a questão dessas mudanças, né, que aconteceram. Você sabia que até 1994, aqui no Brasil, nós não tínhamos internet como a gente tem hoje? Então, olha só o tanto que mudou. Evoluiu-se bastante, né, em relação aos meios de comunicação. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês compreenderem, né, essas mudanças que aconteceram em relação aos nossos meios de produção. Então, hoje nós temos aí a tecnologia na palma da mão, né, vamos dizer assim. Então, com um toque você já consegue resolver, solucionar vários problemas. Graças a tudo que iniciou lá no século XVIII, nós temos essa integração, né, nos dias atuais. Então, nós temos hoje essa produção globalizada, que é fruto da Revolução Industrial, que iniciou lá no século XVIII. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês aqui da produção de tecidos, né? Então, nós temos aí uma máquina, né, de fiar, bem rudimentar. Então, era a forma que as mulheres usavam para produzir o fio. E esse fio que está sendo produzido nessa máquina aí, a matéria-prima é o algodão, tá? Então, nesse momento aí, elas estão utilizando o algodão para transformar em fio e depois transformar em tecidos. Nós temos essa outra máquina que é um protótipo, né? Uma maquete de um TA, né? Que já tinha-se vamos dizer assim, uma inovação muito grande na produção. Ela era movida a água, né? Por isso que leva esse nome, water frame, que significa quadro de água, né? Então, essa máquina aí é uma produção francesa e veio para inovar. Então, olha só, antes as mulheres produziam o fio,
né, manualmente, igual vocês viram na imagem anterior, e aí, de repente, surge essa máquina para ajudar. Então, essa máquina aí, ela já começa a ser produzida sem a necessidade da mão de obra humana, né? Então, ela já começa a ser programada. E aí nós temos, na atualidade, né, essa imagem, ela é tirada da indústria têxtil no Ceará, que já é um sistema de produção mecanizada, que foi... que dá para a gente verificar, né, como houve essa evolução na produção de tecido. Então, olha só, a partir do momento que começa a haver essa mecanização, a produção ela já começa a ser uma produção em grande escala. Tá? Então, por isso que há uma mudança no sistema industrial. Por isso que é interessante a gente fazer esses estudos, fazer leitura, para a gente ficar atento nessas mudanças ocorridas. Tá? Então, olha só. E aí eu trouxe essa imagem, olha só, que imagem inovadora, né? Que traz esse contexto da tecnologia digital, está diretamente ligada na produção industrial do século XXI. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber isso com bastante evidência, né? E a gente não podia deixar de falar um pouquinho sobre a inteligência digital, que é a inteligência artificial, que é a inteligência que usa, né, a informatização dos computadores para eles estarem trabalhando como se fossem humanos. É claro que não será substituído, o homem não será substituído nunca. Porém, nós temos máquinas inteligentes, né, que chegam a ser confundidas com o homem. Então, nós temos aí grandes empresas que estão investindo nessa tecnologia, que é a inteligência artificial, e hoje, nos lares, né, a gente já consegue encontrar a presença de robôs fazendo atividades que antes não era possível. E aí nós temos também, né, essa imagem que traz para a gente essa inovação no campo. Então, hoje, a produção agrícola, né, ela não é mais tão rudimentar. Existem algumas que são produzidas da mesma forma antes da Revolução Industrial? Sim, a gente sabe disso, né? Mas as grandes empresas, elas estão apostando nas tecnologias inovadoras, né? E a tecnologia da inteligência artificial, ela está presente no campo. É interessante a gente observar isso. E aí, né, a Revolução Industrial, como vocês já sabem, já fizeram estudos, a gente, na nossa disciplina, a gente vai estar falando sempre dessa Revolução Industrial. A gente vai falar em questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, às mudanças ocorridas dentro da estrutura social, né? Então, sempre a gente vai estar falando da Revolução Industrial. Então, em outro momento, a gente vai aprofundar mais, e aqui eu agradeço a atenção de vocês, a participação de vocês, e tenham todos uma boa noite.